a todas as pessoas. Queria agradecer muito o convite em nome do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas de estar aqui. Eu acho que como professor de saúde coletiva, eu sou professor de saúde coletiva na Universidade Federal do Paraná, eu me sinto muito contemplado de a gente estar colocando essa pauta na área de saúde mental dentro, né, de uma discussão sobre condições crônicas, uma vez que essa discussão em relação a políticas públicas, ela tem que passar por esse eixo, né? Existe hoje, este ano, né, a gente está completando 25 anos de uma mudança da política de saúde mental que outras drogas, e eu gosto de afirmar que durante boa parte desse período nós sempre tivemos uma incidência para a construção de uma política muito em função de uma negação de um modelo anterior, quando, na verdade, ao longo desses últimos 20 anos, a gente teve grandes mudanças do cenário epidemiológico no campo da saúde mental. Nós tivemos muitas transformações da sociedade brasileira e a discussão sobre a constituição e a organização dessas políticas, elas têm que passar agora para uma fase muito mais afirmativa com base nesse cenário, né, tanto epidemiológico quanto, né, da sociedade brasileira, para que a gente consiga ter, de fato, políticas que elas deem conta de situações que elas são muito emergentes dentro da política de saúde mental. Bom, eu vou fazer nesses 15 minutos aí, 14, 13 agora que a gente tem, eu vou fazer vou falar muito rapidamente, né, contextualizar, chegar em que ponto que a gente está dentro dessa discussão das condições crônicas dentro da política de saúde mental, como uma forma de olhar para frente. Eu tenho falado sempre nas discussões que a gente faz com CONAS e CONASENS que a saúde mental ela tem vários momentos dentro dessa Constituição ao longo desses mais de 20 anos de grandes inflexões. E eu entendo que esse período que a gente vive hoje do pós-pandemia, existe uma grande necessidade de uma inflexão agora dessa política em função de um cenário epidemiológico que é bastante diferente que a gente encontrava, né, 25 anos atrás. Né? Então, o primeiro ponto é entender que nós temos toda uma legislação, portarias e organização do sistema que ele é pautado, como eu disse, dentro da negação de um modelo de atenção que dentro dessa lógica de a gente pensar de condições crônicas, de condições agudas, ele representava, né, um sistema que ele tinha como função abordar situações de reagudização de algumas condições crônicas, mas de situações que, do ponto de vista epidemiológico, eles abarcavam até 3% da população. Então, vamos pensar, transtornos, transtornos de esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos e congêneres, né, 1,5%, 2% de população do ponto de vista de incidência. E situações de agudização que essas pessoas passavam, elas iam para uma rede hospitalar, independente da discussão sobre violação de direitos humanos e desse sistema, a gente tinha um recorte de uma situação muito pontual de abordagem de uma situação que tem uma prevalência extremamente baixa se a gente for comparar com os chamados transtornos mentais comuns e transtornos mentais leves, que em alguns estudos chega até 25%, 30% da população. Nós temos agora um estudo em andamento feito no conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo, que ele é o primeiro inquérito populacional em grande escala, depois daquele estudo que foi bastante conhecido, feito pelo professor Jair Mário no final dos anos 90. Mas o que nós esperamos a partir de uma lógica de estudos internacionais, né, de estudos de prevalência internacional, é justamente isso, né, de mais ou menos uns 3% da população. Então, se a gente for pensar um recorte do que esse modelo e esse sistema ele fazia e ele abordava ao longo desse período, né, anterior, a lei da reforma e a criação de uma rede comunitária, era mais ou menos isso. Entretanto, quando a gente pensa que a partir daí a gente tem que criar um modelo substitutivo, que a gente tem no começo dos anos 2000, né, um crescimento enorme, né, da rede de atenção psicossocial, que na verdade é uma rede que ela permite fazer um acompanhamento longitudinal com uma sensibilidade tanto do ponto de vista cultural quanto de vista comunitário dessas situações crônicas, no sentido de você ter uma diminuição de agudização e você não está voltado às abordagens só das situações agudas, mas de uma situação mais longitudinal no sentido de prevenir essas agudizações. Ele é um sistema que ele cresce, né, ele chega mais ou menos
hoje a um custeio, né, louco, 10 minutos, ele chega a um custeio, hoje que ele ultrapassa os 3 bilhões de reais por ano, mas que ele tem um recorte, assim, o grosso, as grandes demandas relacionadas à saúde mental e que elas têm mais interface às condições crônicas não transmissíveis que a gente encontra, elas não estão dentro dos centros de atenção psicossocial. Eles não foram desenhados para esse tipo de demanda. A maior parte das abordagens, como disse a nossa querida Mazé, está na atenção primária. E é dentro dessa parte do sistema que eles são pressionados. Então, o que a gente entende é que se hoje a gente teve, ao longo desses últimos 25 anos, né, um crescimento exponencial, né, do que a gente chama de transtornos mentais leves, né, quadros depressivos, quadros de ansiedade, a gente tem duas vertentes de análise disso que elas são complementares. O primeiro é que as condições, a gente tá falando bastante de estigma aqui, as condições psiquiátricas hoje, elas são muito menos categorias de exclusão do que categorias de inclusão. Então, por exemplo, as pessoas, elas muitas vezes identificam os próprios comportamentos, identificam como elas são, identificam as próprias características a partir de uma caracterização psiquiátrica. Então, hoje, as pessoas se identificarem dentro de um diagnóstico, e o modelo diagnóstico ele favorece muito isso a partir de uma série de critérios que eles são auto-enunciados. Então, hoje, eu consigo fazer um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Assim, eu pego a internet, eu abro um aplicativo, cumpro critérios diagnósticos e eu me caracterizo dessa forma. Isso não é estigmatizante, isso é inclusivo. E é inclusivo de uma forma estranha, né? Porque ele não inclui você dentro de algo que te dê uma certa operacionalidade em relação ao teu cotidiano, dentro das suas redes de relação social, mas ele te deixa dentro de um nicho de relações sociais. Bom, mas de qualquer forma, o que eu digo hoje é que você encontrar um diagnóstico para si que justifique, né, uma série de características que você tem, ele não é um processo de exclusão. Então, isso é um processo também que ele é constituído e desenvolvido historicamente, isso tem 1 milhão de possibilidades de a gente analisar, existem perspectivas muito diferentes para fazer esse tipo de análise, dar explicação para esse tipo de fenômeno, mas o fato é que isso ele ajuda numa explosão dos diagnósticos psiquiátricos. Isso acontece ao longo desses últimos 25 anos. Isso pressiona a rede de atenção psicossocial, principalmente dentro da atenção primária. Bom, outro ponto que eu acho que é fundamental é que, na medida... Então, o sistema ele se desenvolve, né, para fazer uma abordagem de 3% da população e acompanhar longitudinalmente. De fato, essas pessoas elas passam a ter uma expectativa de vida maior ao longo desse período. Ela não avança tão rápido quanto o aumento da expectativa de vida da população em geral. Ela avança mais lentamente, mas ela avança. A qualidade de atenção dessas pessoas de fato melhora. Os processos de institucionalização eles diminuem. Nós temos cada vez menos moradores em instituições psiquiátricas. Entretanto, esse é um sistema que ele não consegue trazer, por exemplo, adesão para usuários de álcool e outras drogas ao sistema. E aí a gente continua vendo, por exemplo, foi citado o PENSE, que a gente tem, que a gente tem prevalências muito parecidas com o que a gente tinha alguns anos atrás. Esse sistema ele não dá conta de fazer uma atenção apropriada a casos e situações de saúde mental junto à atenção primária, no volume e dentro do desafio que ele aparece nesse aumento de incidência de transtornos mentais leves. E aí eu posso retratar, o querido Ogata aqui, que a gente teve uma explosão de afastamentos relacionados a saúde mental junto ao trabalho, né? Isso é muito mais um indicativo, um diagnóstico, do que alguma coisa para se abordar em si, né? Lógico que tem que ter uma discussão sobre condições de saúde mental relacionadas ao trabalho, mas, de uma forma geral, essas pessoas, essas 400 mil pessoas que elas se afastam, né, ao longo de um ano por quadro de saúde mental, eles também pressionam o sistema de uma forma mais grave. Então,
na medida em que esse sistema ele não está preparado dentro desse modelo de atenção para receber essa carga, o que ele faz? Ele medicaliza. Então, na medida em que o sistema ele tem dificuldade de fazer ofertas dentro de uma perspectiva, sim, dentro de uma perspectiva focada no sujeito, de desenvolvendo projetos terapêuticos singulares, o que ela faz? Ela diagnostica situações que muitas vezes elas não são quadros diagnosticáveis, a gente chama esse processo de um processo de medicalização e dá-lhe fluoxetina para as pessoas. E aí o que acontece dentro dessa situação é que nós criamos condições crônicas. Tá? Os quadros psiquiátricos leves, eles não são quadros crônicos, mas eles são cronificados quando a pessoa usa 2, 3 anos de medicação antidepressiva sem que você tenha algum tipo de proposta terapêutica mais eficaz. Então, o que o sistema ele demanda hoje é a ampliação de ofertas de cuidado não medicamentosas realizados para transtornos mentais leves, principalmente junto à atenção primária. E nesse sentido, a gente entende que tem 2 princípios que eles são fundamentais. O primeiro, e que a gente tem trabalhado nesse sentido, no sentido de desenvolver isso. Eles não podem ser focados dentro dessa mesma lógica pautada em diagnóstico. Não existe sentido dentro de um sistema diagnóstico que tem muitas fragilidades. Nós temos hoje um conjunto de pessoas que são diagnosticadas com transtornos depressivos que, quando eu fiz residência, não faz tanto tempo assim, eu sou psiquiatra de formação, não faz tanto tempo assim, eles eram diagnosticados de uma outra forma. Tem centenas de milhares de pessoas que são diagnosticadas com transtornos de ansiedade generalizada dentro de um diagnóstico que não existia 20 anos atrás e que muito provavelmente não vai existir daqui 20 anos. Porque eles têm uma fragilidade tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista de confecção e de construção desse diagnóstico, que eles têm baixíssima sustentabilidade. Então, não é um bom caminho se organizar um sistema e se organizar um conjunto de ofertas de cuidado a partir de categorias médicas que elas têm uma fragilidade, porque elas partem de diagnósticos autoenunciados, então, e de sintomas autoenunciados. Então, um ótimo exemplo é essa explosão de diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje existe uma grande discussão se o autismo ele faz parte de um espectro. Enquanto a gente não tiver, por exemplo, marcadores genéticos claros que definam o que é exatamente essa categoria, e a gente ficar com diagnósticos que eles são a partir de sintomas autoenunciados, a consistência é muito baixa disso. Segundo ponto, se esse sistema ele prevê o desenvolvimento de ações que promovem equidade, ele tem que partir de fenômenos sociais associados a sofrimento mental. Isso sim é consistente. E existe muita consistência, por exemplo, dentro dessa discussão, de dizer que existe uma associação muito grande de sofrimento mental e transtornos mentais leves com, por exemplo, mulheres em situação de violência. Isso é inequívoco, isso é indiscutível. E esse fenômeno, ele promove, ele incide de uma forma igual, mas ele promove desigualdade. Nessa situação, desigualdade de gênero. Foi citado aqui na abertura, a situação do PENSE. Tá? Uma coisa que eu acho que é importante falar do PENSE é que uma coisa que ele aponta estudo após estudo é a grande diferença de condicionantes sociais ao sofrimento mental que você encontra em escolas públicas e escolas privadas, quando você faz o levantamento desse dado. Garotas de escolas públicas faltaram 2 a 3 vezes em um mês para ir à escola por conta de uma sensação de insegurança que elas tinham. E isso é absurdamente diferente em escolas privadas. Então, se o sistema ele pensa em promoção de equidade, as nossas ofertas de atendimento e de cuidado, elas têm que ser pautadas em situações sociais que promovem desigualdade. E a gente tem vários exemplos disso, fora mulheres vítimas de violência, de pessoas que elas são cuidadoras, que elas não conseguem ter acesso ao sistema, e situações como essa.
A gente fez uma abordagem, começou uma abordagem com pessoas com problemas com jogos, e vamos iniciar algumas abordagens ainda de uma forma piloto em alguns municípios específicos, de para mulheres vítimas de violência. E nós vemos, como boa parte do mundo vê, né, as ofertas de teleatendimento não voltadas especificamente para cuidados médicos como uma grande estratégia de acesso, e foi uma das poucas coisas boas dentro do campo da saúde, acabou o tempo, no campo da saúde mental que o período da pandemia de fato trouxe. Essa discussão sobre teleatendimento, ela foi regulamentada, ela foi popularizada, a população do ponto de vista cultural, ela absorveu esse tipo de oferta de uma forma muito positiva. E assim, só então, para complementar mesmo agora, né, só para finalizar. O grande desafio é essa incorporação de tecnologia, pensando que ainda que esse sistema como um todo ele tivesse uma abordagem de recorte, ele é de recorte de uma população e de uma situação específica, em algumas situações crônicas, que é, por exemplo, os serviços de comunitários, né, eles voltados para um acompanhamento longitudinal, eles têm uma grande potência, eles têm uma potência gigantesca, e essa é uma experiência internacional muito bem sucedida, visto de uma forma muito bem sucedida no Brasil, de promover equidade e diminuir a vulnerabilidade de uma população historicamente vulnerável, e como a gente discute aqui sobre não só equidade, mas discute sobre discriminação, estigma, eles têm um grande potencial de desconstrução de estigma. Então, essa incorporação de tecnologia e abordagem de outras populações, ela não pode se dar de uma forma a desconstruir um sistema para construir um outro. Então, o nosso grande desafio, e a gente tem discutido bastante isso junto, por exemplo, com o CONAS e o CONASENS, é como de fazer novas ofertas de uma forma integral a um sistema já existente e de forma a não criar contradições internas a esse mesmo sistema. Então, eu entendo que nós estamos num momento de inflexão das políticas públicas na área de saúde mental, com o aparecimento de novas demandas. Eu acho que tem só mais um ponto que a gente está falando assim, olha, as condições crônicas elas são responsáveis por uma mortalidade muito alta, tal. Mas esse sistema como um todo, ele tem tido condição progressivamente maior de fazer um acompanhamento longitudinal dessas pessoas, e não existe nenhuma evidência maior que aumento da expectativa de vida da população brasileira. Né? E quando a gente tem um aumento de expectativa de vida da população brasileira, a gente tem um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, porque elas de fato vão sempre estar associadas ao aumento de mortalidade. E o aumento de condições crônicas não transmissíveis implica também um aumento de risco para desenvolvimento de transtornos mentais leves. Então, as coisas elas vão andando de uma forma que, de fato, né, a política de saúde mental, que ela sempre foi muito voltada para as condições de saúde mental do brasileiro, ela tem uma sensibilidade, e tem que ter uma sensibilidade de se transformar à medida que a sociedade ela se transforma. E o que a gente tem visto isso, e parabéns pelos 18 anos de evento, né, é justamente isso, essa transformação da população do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista cultural, e as políticas elas têm que se transformar em sensibilidade a isso. Muito obrigado, desculpe estourar meu tempo. Quase.